O meu nome é Bernardo Gonçalves e sou aluno desta escola na turma CTA do 11º ano. Eu estou aqui para vos apresentar o programa de hoje no âmbito do Fórum Cidadania. Ora, nós hoje vamos começar com um seminário breve subordinado ao tema A Relatividade dos Modelos Culturais Hoje Dominantes, que será moderado pelo Dr. Messias Oliveira. Hoje serão conferencistas os Drs. Aurélio Lopes, João Maria André e Mário Pizarro. Logo de seguida, pelas 22h30, teremos um espetáculo com a banda da Sociedade Velha Filarmónica Riachense. Por mim é tudo. A escola agradece a vossa presença e faz votos para que apreciem o tempo que passarem connosco esta noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Então eu digo mais uma vez boa noite, porque eu estava a fazer o teste de som e agora sim, então, vamos dar início ao nosso trabalho. Bem-vindos ao Fórum Cidadania da Civilis, uma parceria com a Maria Lamas que penso que já está a começar a dar frutos e há de dar com certeza muitos mais. Temos connosco os nossos convidados, que são personalidades ligadas à educação, os três ligados à educação, à cultura e aos livros. Portanto, temos uma mesa bem rica e bem, por um lado, diversificada, por outro lado, muito complexa, neste sentido que acabo de dizer. O tema, portanto, é a relatividade, como já foi referido pelo nosso aluno, a relatividade dos modelos culturais hoje dominantes. E, para introduzir o tema, eu pedi licença para ler um textozinho que tirei aqui de uma revista, exatamente de Coimbra, a Vértice, e que diz isto. O livro chama-se, ou melhor dito, o conto chama-se Uma História de Sandinho. E diz isto. Lembro-me que Sandinho pediu ao avô para lhe explicar o que significa a palavra progresso. O avô explicou-lhe, mas Sandinho não ficou muito satisfeito com a explicação. Na escola, perguntou ao professor, e o professor disse: "Isso é muito complicado." Sandinho percebeu o mesmo e disse que na escola não aprendia nada. Mas um dia, um companheiro fez-lhe a fineza de dizer o que significava a palavra progresso. E disse-lhe assim: "É a fartura de tudo." O pai do companheiro estava na França e dissera-lhe uma vez que aquilo é que era terra de progresso. Aldeias que tinham virado cidades, cidades que tinham virado vilas e vilas que haviam virado cités. Sandinho estava maravilhado e perguntou: "Então o progresso é a nossa aldeia tornada cidade, não é?" "É, pois", disse o companheiro, "eu só queria vila." Sandinho pediu: "Vila é que é progresso." O companheiro anuiu: "O meu pai diz que nas Franças já não há cidades, só há vilas. E a minha mãe recebeu uma carta dele a dizer que estava na vila de Tours." Passo a apresentar o professor João Maria André, aqui à minha direita, professor da Universidade de Coimbra, onde fez a licenciatura e doutoramento, portanto, professor catedrático da Faculdade de Letras, professor das cadeiras de Multiculturalismo e Educação, Filosofia da Ciência, Política e Programação Culturais, Antropologia do Teatro, também com uma vasta obra, das quais vou aqui arranjar 4 ou 5, com a sua licença. Por exemplo, Sentido, Simbolismo e Interpretação no Discurso Filosófico de Nicolau de Cussa, O Pensamento e Afetividade sobre a Paixão da Razão e as Razões das Paixões, Diálogo Intercultural, Utopia e Mestiçagens em Tempos de Globalização. É também encenador da Cooperativa Unifrates, diretor do Teatro Académico Gil Vicente de Coimbra, enfim. Foi diretor entre 2001, obrigado, entre 2001 e 2005.
de qualquer forma faz parte do seu vasto currículo. Sr. Doutor, Sr. Professor, Professor Doutor, tem a palavra. Muito obrigado, boa noite. Antes de mais nada, eu gostava de agradecer à organização o ter-me convidado para participar neste serão convosco e cumprimentar a organização por esta iniciativa e pelos temas escolhidos para preencher estas jornadas de reflexão. Eu devo dizer, quando recebi o convite, isto foi um pouco, houve aqui uma certa oscilação, porque fui convidado para 2 painéis, para o de quarta-feira e para o de hoje. Isto ter que vir de Coimbra aqui ainda é um bocado puxado, ainda por cima com todas as atividades que tenho, e de maneira que acabei por optar por este painel de hoje. Mas tenho a impressão que a minha intervenção e a proposta da reflexão que vou fazer se situa entre o painel, faz a passagem do painel da quarta-feira, que foi sobre o multiculturalismo, e o painel de hoje, que é sobre a relatividade das culturas, ou, como foi intitulado, a relatividade dos modelos culturais hoje dominantes. Eu prefiro falar da relatividade das culturas, porque também não sei muito bem quais é que são os modelos culturais hoje dominantes. Portanto, eu vou tentar falar de multiculturalismo e a relatividade das culturas. Vou tentar equacionar aqui uma série de problemas e de pontos que possam servir depois de base para o diálogo. E isto porque eu só concebo este tema da relatividade dos modelos culturais ou da relatividade das culturas num contexto de multiculturalidade. E, portanto, é neste contexto que nós somos desafiados a refletir sobre isto. E a minha reflexão vai, para arrumar um pouco as coisas e para me poderem seguir, vai passar por 3 pontos. Eu não vou começar por falar da relatividade das culturas, mas vou começar por falar da relatividade da própria noção de multiculturalismo. Portanto, será o meu primeiro ponto. Acho que devemos relativizar essa noção e devemos questionar essa noção. O segundo ponto, abordarei em 2 ou 3 tópicos a questão da relatividade das culturas. E, como resposta a esta questão da multiculturalidade e da relatividade das culturas, abordarei num terceiro ponto aquilo que me parecem que são alguns princípios que devem ser respeitados no âmbito do diálogo intercultural, salvaguardando a relatividade das culturas e sem cair naquilo que chamamos o relativismo ético, que é um dos perigos que advém imediatamente quando se fala da relatividade, quando se passa a noção da relatividade para primeiro plano. Facilmente se confunde a relatividade com relativismo. Eu vou tentar esclarecer isso. Facilmente se confunde a relatividade com o relativismo e se cai depois na defesa de um relativismo ético que não me parece que seja, pelo menos a minha posição não é essa, não me parece que seja defensável. Porque é que eu começo pela questão da relatividade da noção de multiculturalismo? Porque o conceito de multiculturalismo hoje está, como eu costumo dizer, extremamente inflacionado. Tão inflacionado que a gente já não sabe o que é que quer dizer quando se fala de multiculturalismo. E, portanto, a minha primeira proposta é de questionamento da noção de multiculturalismo. A relatividade da noção de multiculturalismo significa articular o multiculturalismo com os contextos em que a gente fala dele e com o sentido que tem em cada um dos contextos. Porque é que esta noção de multiculturalismo não é uma noção absoluta, é uma noção relativa e que está dependente de diversos contextos. Em primeiro lugar, esta relatividade da noção de multiculturalismo resulta dos diferentes quadros históricos em que surgiu a problemática do multiculturalismo. A problemática do multiculturalismo surgiu na discussão teórica e na ciência política e no âmbito também das ciências do homem há cerca de 3, 4 décadas, portanto foi colocada assim na ordem do dia há cerca de 30, 40, 20 anos, portanto, e foi colocada por um quadro histórico que não é o mesmo do quadro histórico atual. Ela surge fundamentalmente por teóricos da ciência política ligados ao Canadá e aos Estados Unidos,
que são marcados por situações de multiculturalismo que têm a ver com aquilo que um desses